Bom dia, nós vamos resolver o problema. Dois elementos de aço estão unidos por uma solda a 60 graus. Determine no plano da solda as tensões normal e de cisalhamento médias. Bom, então a situação é essa que está ilustrada nessa figura. Nós temos dois elementos de aço, aqui um que está colocado à direita e outro à esquerda, e eles estão soldados exatamente nesse plano. E está sendo feito um esforço de 8 kN, que é um esforço que age no sentido de fazer uma tração nesses dois elementos. Então, essa solda ela foi feita num determinado ângulo e se pede para que sejam definidas as tensões de cisalhamento e normal que estão aqui nesse plano. Então, vamos colocar aqui as equações que a gente acha que podem ajudar a gente na solução desse problema. A primeira equação que com certeza a gente vai poder usar é a equação da definição da tensão normal. Então, a gente vai escrever tensão normal igual a força que haja normal em uma determinada área A. E a tensão de cisalhamento, também a gente vai ter que usar, é igual a força que está causando cisalhamento, vamos chamar aqui de FC, dividido pela área também, que está sofrendo a ação dessa força. Bom, então essas duas equações básicas são equações que a gente vai ter que determinar. Vamos começar a solução agora analisando o diagrama de corpo livre. Sempre que a gente define as equações de base que eventualmente a gente pode usar, a gente parte para o estudo do diagrama de corpo livre. E por que, nesse caso aqui, o diagrama de corpo livre? Porque para calcular as tensões, a gente vai precisar calcular as forças. E também as áreas. E as forças que estão agindo nesse plano da solda, a gente vai poder calcular desde que a gente tenha feito o diagrama de corpo livre. Então, esse diagrama de corpo livre vai ser fundamental para a gente. Eu vou desenhar aqui a estrutura cortada exatamente no plano da solda. Nesse plano aqui. Então, a gente tem, se a gente fez o corte exatamente no plano da solda, a gente tem esse ângulo aqui igual a 60 graus. Temos aqui a força de 8 kN aplicada. E para contrabalancear essa força de 8 kN, necessariamente vai aparecer uma força de 8 kN aqui na área da solda. Vamos desenhar essa força de 8 kN que aparece na área da solda. Essa força, repetindo, ela serve exatamente para contrabalancear a força de 8 kN. Bom, a gente pode agora pensar no que está acontecendo nessa área. Essa área da solda, ela é a área que vai estar sofrendo tensão normal e tensão de cisalhamento. Agora, quem é que está causando tensão normal e tensão de cisalhamento nessa área? São os componentes dessa força de 8 kN. Então, a gente pode, sempre que a gente tem qualquer força, a gente pode decompor ela em relação a qualquer direção. Nesse caso dessa força de 8 kN, é muito interessante para a gente fazer uma decomposição dela na direção normal à área da solda, porque vai ser essa componente da força de 8 kN que vai causar a tensão normal na solda. Por outro lado, também é interessante a gente fazer a decomposição dessa força na direção que é a mesma direção do plano da área, porque vai ser essa força que vai causar a tensão de cisalhamento. Então, aqui, nas equações a gente usou força Fn, que causa tensão normal. A gente pode chamar essa força aqui, componente de 8 kN na direção normal de Fn, e essa força aqui, de Fc, é a força que está causando o cisalhamento. Bom, esse ângulo aqui é 60 graus, então pela geometria, a gente sabe que esse ângulo aqui também vai ser igual a 60 graus. E agora a gente vai trabalhar no cálculo dessa decomposição das forças. Então vamos lá. Nós temos aqui um triângulo retângulo, formado pela força de 8 kN, pela força Fc e pela força Fn.
Essa geometria do triângulo retângulo ela vai permitir que a gente calcule esses componentes. Como que ela vai permitir? Eu vou desenhar aqui esse triângulo que apareceu de uma maneira um pouco mais ampliada, de maneira que a gente possa verificar com mais clareza a geometria. Então, a gente tem aqui a componente FT, FC. Temos aqui a força de 8 kN. E veja só, essa força Fn, o comprimento dela é exatamente igual a esse comprimento. Então, a gente pode desenhar aqui a força Fn. A gente tem aqui o ângulo de 60 graus. E esse ângulo entre as forças Fn e Fc é um ângulo de 90 graus. Porque uma é normal à superfície, faz 90 graus com a superfície, e a outra está na mesma direção da superfície. Então, o ângulo entre elas é 90 graus. Esse triângulo retângulo vai permitir que a gente calcule as componentes FC e Fn a partir das definições. Sempre que a gente tem um ângulo, a gente pode definir as equações de seno e cosseno num triângulo retângulo. Então, por exemplo, o seno de 60 graus nesse triângulo ele vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, nesse caso aqui, a força Fn, dividida pela hipotenusa do triângulo retângulo, que é o 8 kN. Vamos colocar aqui apenas 8 e a gente sabe que isso é 8 kN. Então, se a gente quiser, bom, a gente pode até colocar em newtons. Vamos colocar 8.000 newtons. Então, a gente deduz que o valor do Fn é igual a 8.000 vezes o seno de 60 graus. Então, essa é a componente que vai causar a tensão normal. Por outro lado, a gente pode definir também o cosseno de 60 graus. Ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é a componente FC, que está causando esse cisalhamento, dividido pela hipotenusa, que é o 8 kN, ou 8.000 newtons, como a gente colocou aqui na equação anterior. Se a gente isola, então, a força FC, que é a força que está causando esse cisalhamento, a gente tem o resultado 8.000 cosseno de 60 graus. Então, a gente já tem calculadas as forças que causam a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Bom, agora só resta a gente calcular as áreas. E essas áreas, elas, na realidade, é a mesma área. É a área dessa região soldada. Para calcular essa área, a gente vai precisar fazer um outro desenho aqui. Vou fazer aqui nessa posição, que é uma visão em perspectiva desse corte. Então, a gente tem aqui a área de corte. E aqui nós temos a continuação da estrutura. De tal maneira que, bem aqui, a gente teria a continuação da estrutura se ela não estivesse cortada. E esse ângulo que é feito bem aqui é exatamente o ângulo de 60 graus. Então, a área dessa solda, que é essa área que eu vou marcar aqui, hachurada em verde, ela é uma área retangular. Só que ela está inclinada. Mas continua sendo um retângulo. Então, a gente pode calcular essa área usando a equação do retângulo, da área do retângulo, que é a base vezes a altura. A base nós temos, porque a gente conhece essa distância daqui para cá. Ela vale 25 milímetros. Então, a gente tem já um dos valores que vão nos permitir calcular a área, que é exatamente essa dimensão, que vale 25 milímetros. Mas a gente não tem essa outra dimensão. Note que ela não é igual a 30 milímetros, não é igual a essa altura. Ela é porque ela está inclinada aqui, esse lado do retângulo, ele é maior do que o 30 milímetros. Mas como é que a gente pode fazer, então, para calcular? Novamente, a gente vai usar a geometria. Se a gente olha essa estrutura aqui, esse corte que a gente fez de lado, novamente, vou fazer um outro desenho aqui, lateralmente, vendo de lado o corte.
a gente tem aqui, novamente, esse ângulo de 60 graus, que vai aparecer aqui. E a gente precisa calcular, na realidade, esse comprimento, bem aqui, que é, vamos chamar de x, por exemplo. Bom, se a gente prestar atenção, aparece um outro triângulo retângulo aqui para ajudar a gente. E esse triângulo retângulo, a gente conhece essa dimensão aqui. Ela vale quanto? Ela vale exatamente 30 milímetros. Isso é dado do problema, a gente tem aqui. Então, novamente, pela definição de seno, como a gente fez aqui no caso das forças, a gente vai conseguir calcular esse x. Como? Esse x aqui é a hipotenusa. E o 30 milímetros que nós possuímos em valor é o ângulo, é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, a gente pode usar a definição do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 30 milímetros. Deixa eu colocar aqui logo em metro. 30 vezes 10 a menos 3 metros. Dividido pela hipotenusa, que é o x. Ou seja, o x vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3 metros, dividido pelo seno de 60 graus. Então, esse é o valor do x. Junto com o valor da largura de 25 milímetros, a gente vai poder calcular a área. Vamos então agora, já que a gente tem as quantidades necessárias, fazer o cálculo dessas tensões. Então, primeiramente, vamos calcular a tensão normal. Então, a tensão normal vai ser calculada através da força normal, F1, através dessa equação, né? F1 dividido pela área. Bom, para a gente centralizar direitinho a equação, vamos escrever primeiro o valor da área. Então, a área é esse retângulo, está colocado em verde aqui. Então, ele tem um lado que é 25 milímetros e o outro lado que é 30 vezes 10 a menos 3, 160 graus metros. Então, vamos fazer o cálculo da área. Vai ser 25 vezes 10 a menos 3, que de milímetros a gente vai passar para metro, vezes o x, que é esse lado, que é 30 vezes 10 a menos 3, dividido pelo 160 graus. Então, 30 vezes 10 a menos 3, dividido pelo 160 graus. E aqui em cima a gente vai colocar o valor da força, que é a força de 8 kN. A força de 8 kN, 8.000 N, vezes 160 graus. Então, 8.000 vezes o seno de 60 graus. Quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora científica, você obtém o valor exato de 8 milhões de Pascal, que é exatamente igual a 8 vezes 10 a sexta Pascal, ou simplesmente 8 megapascal. Então, esse é o cálculo da tensão normal que está atuando no plano da solda. Vamos agora calcular a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento ela vai atuar na mesma área. Então, a gente vai colocar aqui exatamente a mesma área. 25 vezes 10 a menos 3, vezes 30 vezes 10 a menos 3, dividido pelo seno de 60 graus. Mas a força que vai causar esse cisalhamento vai ser a força de 8.000 vezes o cosseno de 60 graus. 8.000 vezes o cosseno de 60 graus. Quando você faz os cálculos usando a sua calculadora científica, você obtém o valor 4.618.802 Pascal, aproximadamente. Como a gente tem aqui as 6 casas acabando bem aqui, a gente pode escrever então com 3 algarismos significativos que essa tensão é 4,62 megapascal. A gente conta aqui os 6 dígitos. E aí nós temos o valor da tensão desse cisalhamento. Então veja só como esse exercício foi interessante, porque a gente usou intensamente a questão da geometria, principalmente a trigonometria do triângulo retângulo, para, primeiramente,
calcular as componentes das forças que vão causar tensão normal e tensão de cisalhamento, e depois calcular a área que essas forças vão atuar. Então, tanto no caso da força, quanto no caso da área, nós usamos essa informação do ângulo, 60 graus, e o conhecimento da trigonometria para a gente calcular, respectivamente, as forças e a área. Então, esse exercício foi muito interessante porque permitiu que nós usássemos todas essas ferramentas. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!